Então, gente, boa tarde. Não, vamos de novo. Oi, pessoal, boa tarde. Então, sejam todos muito bem-vindos de novo. Vocês já estão acostumados a vir aqui toda semana, batem ponto, escutam história, levam livro, fazem bagunça, fazem gritaria na rua. Então, hoje a gente trouxe aqui a Rosane, junto com a Libretos, aqui para o nosso espaço. E aí ela vai falar um pouquinho sobre o livro dela, que a gente ouviu e gostou tanto, como foi escrever, fazer alguma atividade, certo? Então, para começar, chegou a hora da... Parabéns para vocês, aplausos, vamos começar com aplausos. Chegou a hora da história, a hora que eu mais gosto do dia é a hora que tem história, a hora que eu vou ouvir, a hora que eu vou contar. Um prazer imenso estar aqui com vocês, adorei o convite da Libretos e mais ainda quando soube que era na Cirandar. Então, saber que a escola de vocês estaria presente também me deixa bastante feliz, porque eu adoro escolas, eu adoro estar com vocês. E quando falo vocês, me refiro a crianças e jovens, que são a fonte da minha inspiração, é o que me motiva, é o que faz com que meu trabalho, até hoje, durante 28 anos, tenha sentido. Vocês leram o livro Batidas de Ocã? Leram? Que bom, porque então vocês poderão me fazer perguntas e eu também vou perguntar a vocês. Porque aqui é um sarau, e sarau subtende-se que tem troca, que a gente pode conversar. Então eu gostaria que vocês me enxergassem como uma amiga e que vocês podem ir elaborando perguntas para o momento de trocas, vocês terem uma perguntinha aí, tá? Pessoal, o livro Batidas de Ocã, ele foi escrito em 2013, é a primeira publicação. E ele já tem algumas edições, porque é um livro que ao longo desses 10 anos, já passaram-se 10 anos, ele é muito lido em escolas ou pessoas que estudam a temática afro-brasileira. Na época que eu escrevi... Opa! Alô? Oi? Acho que vai falhar. Vamos trocar aqui, então. Falhou. Sigo falando? Então tá. Enquanto isso, vocês... Vou deixar contigo. Tá de volta. Na época que eu escrevi essa história, eu estava estudando, fazendo uma pós-graduação na universidade, sobre história e cultura indígena e africana. E o livro, ele foi o resultado do trabalho, o resultado da pesquisa. Tá? Então, isso me dá bastante orgulho, porque nesses 10 anos, eu que sempre fui entusiasta das culturas, e sobretudo da nossa cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, da cultura étnica também dos povos indígenas, né, dos povos originários, eu queria poder contribuir de alguma forma por meio daquilo que eu estava estudando. Então, escrevi essa história, certo? Mas, na história, tem alguns termos, não sei se vocês vão lembrar, algumas expressões, algumas palavras, que não é do nosso vocabulário, tá? Mas aí eu vou contar para vocês depois. Ó, perdi o microfone agora. Obrigada. Uma coisa importante que eu vou ter que falar para vocês, normalmente eu não falo, mas hoje eu vou ter que falar, é que eu estou com tosse. Eu vim de uma semana de muito trabalho, manhã, tarde e noite, num outro evento, né, que o meu colega escritor aqui estava presente também. E então eu peguei muito frio à noite, acabei ficando com tosse. Então, se caso acontecer, espero que não, de eu tossir, vocês me perdoem, tá? Eu prometo ser discreta, colocar a mão na frente. Mas, Bruna, eu posso ficar de pé? Claro. Vocês me permitem ficar de pé diante de vocês? É porque eu consigo trabalhar muito melhor em movimento. Eu consigo pensar melhor me movimentando. Mas, como é um sarau,
né? E eu tenho histórias para contar. Mas eu gostaria de contar histórias do livro Batida Jocã. Vocês gostam de ouvir histórias? Sim. Sim? Então eu vou perguntar. Quem gosta de ouvir histórias, levanta o braço. Por favor, por gentileza, gratidão. Quem gosta muito, levanta os 2 braços. Que é para eu ter certeza. Agora, quem gosta muito, 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 sacode o braço. Só para movimentar, trazer uma energia para cá, para esse espaço. Então, eu vou começar a contar as histórias. Mas antes, eu vou dizer a vocês que eu não saio de casa sem o meu melhor amigo. E o meu melhor amigo, às vezes, ele fica alto, como se ele fosse uma montanha. Às vezes, ele fica bem pequeno, como se ele fosse uma formiga. Às vezes, ele fica barulhento. Mas, às vezes, ele é bem silencioso. O melhor é que o meu amigo, ele conta histórias. Histórias de aventuras, histórias de amor, histórias de terror. E eu posso levá-lo para todos os lugares. Aliás, aqui hoje eu tenho muitos amigos. O meu melhor amigo é um livro. É um livro. E hoje o melhor amigo que eu trouxe, que está aqui dentro, é o Batida Jocã. E ele tem sido o meu melhor amigo durante 10 anos. O tambor cruzou os tempos e virou uma tradição. Pra quem toca é complemento, instrumento de devoção. Papai toca o tambor e Joe quer ouvir. Vovô ensinou que de onde eu vim, o tambor é amor, o tambor é paixão, ensinado e aprendido de geração em geração. Tum, tum, pá, bate forte, menino, que eu quero escutar. Todo mundo comigo, ó. Tum, tum, pá, menino que toca não precisa chorar. Tum, tum, pá, bate forte, menina, que eu quero escutar. Tum, pá, menina que toca não precisa chorar. Naquela tarde, Joe saiu correndo, foi até o quintal, subiu no galho mais alto da árvore mais alta. E lá de cima, o menino ficava olhando para baixo, vendo os homens organizando os tambores em círculo. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes, e aquilo aguçava a curiosidade de Joe. Ele ficava lá em cima, se balançando, num cai, não cai, irresistível, aguardando o momento certo em que os homens olhariam para o alto e diriam: desce, Joe, desça, vem, desce. O menino descia rapidamente pelo tronco da árvore e se juntava aos homens mais velhos. Ele ficava admirando as grandes mãos sobre o couro dos tambores. Ele sabia que havia muito mais do que musicalidade naquelas batidas. Havia verdadeiras batidas de Ocã. O pai do garoto ficava feliz de saber do interesse do filho pelo instrumento. Afinal, aqueles tambores já estavam há muitas e muitas gerações na família. Mas o menino não gostava apenas de ouvir os sons dos tambores. Ele também gostava de ouvir as histórias contadas pelo seu avô. E o avô do menino conhecia muitas histórias do seu povo. Um dia, o menino perguntou ao avô como que ele conseguia guardar aquela montanha de histórias na sua memória, na sua cabeça.
O avô, então, olhou para o neto e respondeu: Idio, eu ouvi as histórias contadas pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios e os meus irmãos. As histórias, Idio, elas navegam no mar de memórias e de sentimentos. E a nossa linha do tempo é igual à linha do horizonte. Não tem fim. Para o bom navegador, as histórias são como um porto seguro. O menino ficava assim como vocês, atento, de cócoras, braços debruçados sobre as pernas. Ficava admirando cada palavra dita pelo avô. E quando o avô terminava de contar, o menino levantava-se, dava um abraço bem apertado naquele vovozinho muito, muito sábio. E depois o menino saía correndo. O menino saía correndo. E ele corria pelo quintal, atravessando as sombras das árvores, imaginando-se um reizinho livre, desbravando as savanas africanas, sem medo algum. Era assim que o menino se imaginava. Naquela tarde, depois que os homens começaram a se dispersar e os sons dos tambores foi diminuindo, o menino percebeu que ficou ali no quintal aqueles tambores que pareciam ser maiores do que ele. Então o menino aproveitou que o pai e a mãe estavam distraídos e foi se aproximando daquele tambor. Aquele tambor que parecia maior do que ele. Então o menino ficou escondidinho atrás do tambor. Só que mais escondido do que ele, Bruna, estava o seu avô observando. Quer aprender a tocar, Idio? O menino levou um susto. Mas eu não sou muito pequeno para aprender a tocar o tambor. O avô pegou a mão do neto, colocou sobre a sua e ambas as mãos sobre o couro do tambor. E antes de começarem a tocar, o menino ouviu uma outra história. Era uma vez uma aranha que morava dentro de um grande tambor. Alojada, a aranha passava os dias tecendo seu fio quase invisível, quase prateado da sua teia. Cada vez que o tambor ecoava, lá dentro, a aranha se balançava. E um dia, a aranha ficou tão curiosa que ela decidiu sair de dentro do grande tambor e construir uma nova teia no alto de uma prateleira que ficava em frente aos instrumentos. E lá do alto, a aranha queria saber quem era o homem que com as mãos fazia surgir os sons das batidas de Ocã. Idio, nós somos o próprio tambor. Somos o próprio tambor. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. E nessa parte vocês me ajudam, tá? Os dois começaram a tocar. Pode tocar. O menino era todo som. Só que ele não resistiu. O menino tocou junto com seu avô e ele não resistiu. Ele tirou a sua mão, deixando apenas a mão de seu avô. E ele então começou a dançar ao ritmo daquelas batidas. Sim, enquanto o avô tocava, o menino dançava, o menino rodopiava. Ele não aguentou. Ele não aguentou aquele ritmo. Ele tinha que dançar. E da varanda, o pai e a mãe assistiam àquela cena. Foi quando o pai disse: não é à toa que nós escolhemos o nome de Idio para esse garoto. Ao que a mãe responde: não é mesmo. Ele traz a dança no nome, a curiosidade nos olhos e nas mãos o talento para tocar os tambores.
E o avô, enquanto tocava, também pensava. Assim como a aranha tece o fio quase invisível, quase prateado da sua teia, cada um de nós também tece um fio invisível. Você sabia? Esse fio é o fio da nossa própria história. Só que o avô não disse uma palavra. Ele sabia que haveria outras noites, outros tambores e outras histórias para serem contadas. Obrigada. Conseguiram imaginar as cenas? Algumas, pelo menos? Então, tem uma diferença entre a literatura escrita e a literatura oral. A história que eu contei é a história que está no livro. Mas, em alguns momentos, eu troco algumas palavras. Então, se vocês forem olhar, as cenas elas são as mesmas, mas quando a gente traz para a contação de histórias, para a oralidade, que é, né, o falar, tem algumas mudanças, tá? Mas é a mesma história. E aqui eu utilizei alguns recursos, que normalmente eu utilizo nas minhas contações. Tá? Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Acho que tem microfone? Tem. Ó, funcionou. Tudo bem? Primeiro, como é que é seu nome? Ramon. Ramon? Ramon. Como que foi fazer o livro? Foi difícil? Ramon, sabe que aconteceu uma coisa bem inusitada com este livro. Eu estava, assim, numa noite, eu comecei a escrever durante o dia, né? Mas à noite eu não dormi naquela noite. E eu escrevi até terminar a história. E foi bem interessante, não sei se a Clô vai lembrar, porque a Clô é editora do livro. Né? Esse livro é feito pela Libretos. Eu queria enviar para algumas pessoas que pudessem ler e me dar uma opinião, né? Na verdade, existe um trabalho profissional de pessoas que fazem esse tipo de leitura crítica. Mas é por eu já conhecer, né? Eu tomei a liberdade e acabei enviando para algumas pessoas. E a Clô foi uma delas. E não sei se a Clô vai lembrar disso. Que ela disse assim para mim, tu já enviou esse livro para alguma editora? Eu disse, não, Clô. Porque como tem a editora Espaço Físico, onde se produz o livro, e tem a editora, que é a pessoa responsável pelo livro, tá? A gente chama... E ela disse assim, então não mostra para ninguém, porque a Libretos vai publicar. Foi bem assim que aconteceu. Então, te respondendo, tá, Ramon? Eu fiquei 24 horas imersa nessa história, né? Porque aí depois, se alguém for fazer a pergunta, se não for, eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente do que trata, né? O que eu queria passar com essa história. Mas eu levei 24 horas. Às vezes a gente leva bastante, tá? Esse aqui foi um exemplo à parte. Ela quer perguntar também. Qual foi a sua inspiração para fazer o livro? Como é que é seu nome? Sofia. Sofia. A minha inspiração foi que no mesmo período que eu estava estudando uma pós-graduação em História e Cultura Indígena e Africana, afro-brasileira, nesse mesmo período eu estava me relacionando com algumas pessoas que construíam tambores. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um tambor chamado sopapo. É um tambor, né, afro-gaúcho. Então, afro-gaúcho já diz tudo, né? Afro de africanos e gaúcho porque foi feito aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a ouvir as histórias dessas pessoas e o instrumento tambor sempre me chamou a atenção. Não sei vocês já são grandes. Quem é que brincava batendo tamborzinho assim em casa, ganhava aqueles brinquedinhos de plástico que vinha o tamborzinho, né? Todo mundo já ganhou um daqueles, até eu que já sou bem mais velha que vocês. Então, o som do tambor imita o nosso som Coração. do coração. E sempre me chamava a atenção sobre alguns preconceitos de algumas pessoas, né, que associavam sempre o tambor como alguma coisa ruim, né, por ouvir, ou, né, por causa da religião de matriz africana, enfim. E eu quis, então, trabalhar no livro justamente que é para colaborar, né, para que as pessoas sejam menos preconceituosas.
O tambor é um instrumento tão antigo quanto a própria origem do homem, né? Um instrumento feito de madeira, está na natureza. Ele é muito importante em várias civilizações. Então, assim, respeitar, né? Respeitar os instrumentos, respeitar a religiosidade das pessoas. Então, várias questões assim que me ajudaram, me inspiraram para fazer. Eu fico muito feliz quando eu vou numa escola que fazem, né? Que vão lá e vão fazer os tambores, vão ouvir os sons, os ritmos. Por exemplo, né? O carnaval, né? Não tem toda a bateria, não tem lá os sons, os instrumentos, não tem os tambores, né? Que vão fazer. Então é isso, assim, poder dar destaque para esse instrumento, e ele traz toda uma questão cultural muito importante para nós, assim, brasileiros, né? A minha mãe, ela tem um tambor. Ela tem um tambor? Ah, que bacana. É isso. Mais alguém quer perguntar? Ó, tem uma prof lá. É prof? Ah, como é que é seu nome? Patrícia. Pergunta no microfone que deve sair no vídeo. Ah, tá. Ocan significa coração, a tradução seria? Então, a palavra Ocan e a palavra Idió, né? A gente não sabe exatamente a pronúncia, para isso precisaríamos ter... eu, na época, eu fui atrás, eu pesquisei, tem um pesquisador que até fez um livro, que é um dicionário de Iorubá, né? Em Iorubá, que Iorubá, um idioma de origem africana. Então, aqui no Brasil, se tem vários, né, assim, dicionários, né? Mas esse idioma foi muito forte, assim, né? Para que eu escolhesse o título do livro, inclusive, né? E o que eu queria representar com ele. Então, Ocan significa coração no idioma Iorubá. E Idió, alguém consegue imaginar o que significa? Tu leu isso no livro? Muito bem. É legal quando vocês vão até o final do livro. Porque, às vezes, o autor vai escrever alguma coisa, a autora, né, a editora, vai escrever alguma coisa lá. E lá está explicando, né, o que significa cada coisa. Por isso que a mãe diz assim, ó, ele traz a dança no nome. Então, eu vou dando alguns indícios, assim, sem ser muito explícita, justamente que é para que o leitor, que é mais curioso e mais atento, ele vai até o final do livro e foi por isso que a mãe colocou lá que ele traz a dança no nome, porque o nome dele é dançar. Iocan. Aqui a gente foi favorecido, né? Porque essa roupa, ela abafa o som e aí imita essa batida do coração também, né? Aí foi mais fácil de achar, né? Mas é isso. Mais alguma pergunta? Então, se a gente se aprofunda e consegue passar esse conhecimento, assim, desmistifica, né, o que é o tambor, o porquê. Exato. Exato, é uma forma. E a literatura, ela tem eu vou dizer poder, né? De aproximar as culturas, de falar sobre, e de forma lúdica, ou nem sempre lúdica, mas ela tem uma forma de mostrar as questões culturais, né? E também de interpretação, porque nem todo mundo vai interpretar ao mesmo tempo as mesmas coisas. Então, algumas pessoas vão se deter mais no momento da história, outras em outra, enfim. Mas ela colabora muito para isso, assim, para a gente poder falar sobre o assunto sem medo, sem tabus, né? Por isso que vocês aqui hoje estão exercitando a cidadania de vocês. É importante falar porque vocês já são crianças, mas são crianças mais jovenzinhas, né? Já não são bebês, né? Então vocês compreendem muito bem o que eu estou falando. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é exercer um direito de vocês à cidadania. E a cultura, a arte, ela também, né, faz esse movimento para que vocês conheçam sobre coisas, né, por meio da arte. Culturas marginalizadas. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para as crianças. Será que dá para perguntar para as crianças? E depois eu vou passar para vocês. O que é que vocês acham que é ancestralidade?
Ó, peraí. Pega o microfone? Tá. Tá indo? Obrigada pela presença. Coisas que os nossos ancestrais nos passaram? Que os nossos ancestrais nos passaram? Quem são os As pessoas as pessoas mais velhas da nossa família. Porque esse livro, ele traz, né, essa coisa assim de muito para trás, não é? Falou em civilizações. Sim. O que acontece? Ó, o avô, nessa história, ele está representando a cultura e a tradição do povo dele, né? Do povo dele. Por exemplo, vamos pressupor que este avô tenha que idade. Hoje nós temos avós jovens, mas no caso do livro, né, é um avô muito sábio. E nós sabemos que essa sapiência desse avô, ela se deu por meio dessa oralidade, quando ele ouvia as histórias contadas pelos ancestrais deles. Então, quem eram os ancestrais? Aquelas pessoas que vieram antes dele, né? E que mantiveram a cultura e a tradição daquele povo. Então, quando o neto, que é a geração mais jovem, pergunta, instiga, e o avô conta essas histórias, ele está lembrando daquelas histórias que ele ouvia quando ele também era criança. Né? Que nem agora. Por exemplo, vocês hoje ouviram essa história. Para que essa história permaneça, alguém precisa contá-la. Ou lê-la, no caso. Se vocês chegarem hoje em casa e contar essa história para os pais, para os amigos, essa história ela vai passando de geração em geração. Né? Daqui a pouco mais, vocês já são adultos e vão lembrar dessa história lá na fase adulta de vocês. E vão dizer, ai, meu filho, olha só, eu lembro dessa história. Então, em épocas mais remotas, o conhecimento e as culturas eram transmitidas por essas pessoas que contavam oralmente. Né? Então, o ancestral é sempre aquele que veio antes de nós, que manteve a cultura, que tem a cultura. Por exemplo, vocês conhecem a história do Brasil? Conhecem a história do Brasil? Quem morava no Brasil? Os povos originários. Por quê? Porque a gente nem fala mais em índios. A gente, né, fala em povos étnicos originários, né, porque são muitos povos indígenas. Não podemos falar só índio, porque índio reduz muito. Então, são povos indígenas. Né? Com a vinda dos africanos para cá, houve a miscigenação. Acontece que os africanos, eles queriam vir para cá? Foi perguntado a eles se eles queriam vir? E que em condições que eles vieram? Eles vieram para serem escravizados. É bom também a gente falar, e que bom que vocês estão aqui com uma escuta atenta, que a gente não fala escravos. Eles foram escravizados. É diferente. Eles não nasceram escravos, eles nasceram livres e foram escravizados, né? Então, assim, eles deixaram as famílias no país de origem. Então, como é que eles carregam a sua ancestralidade? Porque eles tinham uma cultura, né? A cultura, o modo de falar, a língua, né? O modo de se comportar socialmente, o que gostam de comer, tudo isso faz parte da cultura, né? A música. Quando eles chegam aqui, eles lembram de tudo aquilo que eles viviam no país de origem e eles começam a reproduzir, né, com aquilo que eles têm. Então, eu vou aproveitar e já vou mostrar umas coisas para vocês, né? Que eu trouxe aqui. Eu gosto de surpresa. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro uma surpresa, quando ela é boa, tá? Eu trouxe aqui algo muito especial, que poucas pessoas têm acesso. Às vezes, nem o próprio escritor tem acesso. Eu trouxe os originais do livro, para que vocês também tenham uma ideia de como que esse livro foi feito. Né? Eu gostaria, que agora eu vou usar. Se quiserem. Eu não sei, eu vou botar em cima da cadeira ali. A Bruna vai me ajudar, porque eu não posso ficar sem o microfone, porque está sendo transmitido, né? Então, ó, o que são os originais? O autor tem uma ideia.
Essa ideia, como eu expliquei para vocês, ela veio, então, desse curso que eu estava fazendo, do meu interesse em ajudar, em contribuir para que tenhamos uma sociedade menos preconceituosa, que quiçá um dia sem preconceito, né? E tratar desses... aqui, vou tentar tirar um aqui, ó. Então, eu trouxe os originais. A ilustradora, que é a Mônica Papesco, quer ajudar, Clô? Pode segurar para mim. A Mônica, hoje, ela mora em Israel, tá? Então, ela deixou os originais comigo, porque ela não podia levar, então, para Israel, tá? Na parte onde eu falo que o avô pegou a mão do neto e ambos colocaram a mão sobre o couro do tambor, é essa parte aqui. Então, o avô está transmitindo o conhecimento dele, esse conhecimento dessa cultura. Por isso que eu digo que os tambores estão há muitos anos na família, que passam de geração a geração. Eu vou pedir que vocês não coloquem a mão diretamente, tá? Porque com obra de arte, e o livro é uma obra de arte, se a nossa mão estiver engordurada, suja com alguma coisa, pode pegar na ilustração. Então, até não sei se esse aqui não está virado também. Tem que... Isso. Não, tem que ter cuidado, porque isso é um material que ele tem que durar durante muitos anos, né? Porque é um trabalho artístico. Tá? Então, o avô. Uma curiosidade. Aqui, pessoal, no livro, o livro é papel. Mas aqui, ela está utilizando materiais reaproveitáveis. Ela está usando camurça, que é um tipo de couro, que às vezes vai dentro das bolsas ou dentro dos casacos. Às vezes até fazem casacos, né, com isso. E ela utiliza um outro papel também, né? E ali é um menino aprendendo a tocar esse tambor. E aqui, ó, aqui onde vocês podem ver, tem o lugar onde vai o texto, tá vendo? Ali, ó, aqui vai o texto e aqui vai o texto. Então, a editora pega o texto da Rosane, a ilustradora faz o desenho, deixando o espaço, e a gente coloca o texto aqui nesse espaço e aqui nesse espaço. Então, faz 2 páginas, tá vendo? Esse livro levou 9 meses para ficar pronto. É um trabalho, pessoal, bem minucioso, bem detalhado, porque... Para que vocês tenham um livro de qualidade, muitas pessoas pensam no livro antes. Por isso que eu digo que o livro é um produto intelectual, cultural, artístico e afetivo. E quando vocês pegam um livro, muitas vezes, para ver numa prateleira, aqui na biblioteca, aqui no Cirandar, fiquem mais tempo olhando. Não passem tão rápido as folhas, porque vocês vão perder detalhes, porque o livro tem detalhe. E o que a Mônica utilizou aqui? Da cultura africana. A Mônica, ela foi beber, né? A gente chama de beber na fonte. Quando eu vou me inspirar, eu vou buscar informação, e ela trouxe as referências, então, de alguns países africanos. Para fazer esse livro, porque aqui no Brasil tem girafa? Aqui no Brasil tem girafa? Só se trouxeram e está no... Como é que é o nome mesmo? Zoológico, né? Que acho que nem sei se pode... Ai, não sei, eu teria que... Acho que a gente não tem mais, tá? Porque não são animais nativos, eles não são aqui do nosso país. Então, mas a Mônica, então, quis retratar bem. Ó, aqui, todo esse material é um papel, um courino, acho, picado, ó, recortado, certo? E que dá essa... Olha aqui, como é que fica no livro. Né? Isso que vocês fizeram aqui, poderia se tornar uma página de um livro? Sim! Né? Então, percebam que tudo que vocês aprendem na escola, na fase adulta, na vida profissional de vocês vão encontrar sentido. Então, aquela brincadeira, aquele incentivo daquele professor, daquela professora, né, um dia pode se tornar algo importante na vida profissional de vocês. Eu tenho uma pergunta. Claro. Quando tem aqui os originais, né, e aí eles passam para os livros, eles são fotografados para passarem para ali, ou ela pinta o que ela criou de novo, né? Porque a gente tem ali a outra ilustração, que a gente tem essa aqui, por exemplo. A gente tem um tecido, tem outro papel em cima.
aquele tem os corinos colados. Como funciona esse processo de tirar da ideia e botar no livro? Pode ser por uma câmera fotográfica muito potente, porque tem que estar em alta resolução, ou escanear. Porque, por exemplo, eu não posso fotografar de qualquer jeito e deixar torta a imagem. Então tem que ser muito minucioso. Aí tem que se contratar um profissional muito bom que vai pegar, encaixar, enquadrar, porque também não pode haver alterações nas cores. A gente tem que ser o máximo fiel ao trabalho artístico. Então vejam, aqui tem o trabalho artístico do escritor, que teve a ideia, que criou, que juntou lá as frases, né? Tem o trabalho artístico do ilustrador, o trabalho artístico da editora, que vai fazer a diagramação, que é isso de colocar as letras ali. Olha, esse aqui eu vou mostrar para vocês. Ele foi feito com tecido. É aquele momento em que o Joe começa a dançar e a rodopiar. Ele está com uma roupa típica, chamada abadá. Então, algumas crianças dizem assim, ele está de vestido. Uma bata, que a gente chama, né? Uma bata, o abadá, são roupas soltas. Eu, particularmente, eu uso muito vestidos. Eu gosto de vestidos coloridos, eu gosto de coisas soltas, né? Se a gente olhar ali fora hoje, nem todo mundo usa vestido, né? Num dia como hoje, as pessoas usam calça, né? Então, às vezes, assim, dependendo do lugar que eu vou, eu sou a única que estou vestida assim. Então, isso é uma característica, é um gosto pessoal, faz parte da minha cultura, eu gosto de usar. E lá na cultura dessa família, eles usavam as roupas mais típicas, né? Por isso que o menino tá com esse abadá. E aqui é tecido, tá, pessoal? Eu gosto de falar do processo, porque assim, para que vocês entendam mesmo que é uma obra de arte. Porque ela demanda o pensar de alguém, né? A criatividade de alguém. A Mônica pegou um tecido velho, ela recortou esse tecido, aí ela colocou para lavar, aí ela tingiu da cor que ela queria, depois ela engomou. Você sabe o que é engomar, né? Antigamente se usava muito. Engomava os paninhos de pratos. Engomar é botar esse tecido que é molinho para ele endurecer, né? Então ela engomou para ficar aqui, ó. Mas é tecido. E só depois ela desenhou em cima do tecido. Olha que interessante essa técnica. Polvilho. Tem... Né? Então, todas as cores foram pensadas. Não tem nada que não tenha sido pensado. Né? E sempre com muito... esse aqui é perfeito. Ó, quero mostrar esse aqui para vocês. Ó, quando o Joe sobe no galho da árvore. Quando ele sobe no galho da árvore. O que nós temos aqui? Um galho de verdade. Que a Mônica pegou do quintal da casa dela. Tá bem na primeira parte. Bem nas primeiras. Aí, olha aqui. Certo? Então, muitas vezes vai ter textura, vai ter cheiro, tá? Tem relevo. Então, é uma obra de arte. E eu tento passar muito isso para todas as pessoas que eu encontro. O livro, ele não é apenas um amontoado de papel que conta uma história. Não. Antes de ser o papel, ele foi o trabalho artístico, uma produção intelectual, certo? E o que vocês fazem na escola também é isso. Só que vocês não são profissionais da área. Então, o que vocês fazem? Lá a professora pede que vocês escrevam um texto, ela pede que vocês desenhem, ela disponibiliza alguns materiais, porque isso é já uma forma de exercitar a produção intelectual de vocês. Intelectual, artística, né? Vocês já tinham visto algum original antes? Vocês estão achando interessante? Tá achando interessante? Cada vez que eu olho, eu gosto, sabe? Porque eu vejo uma coisa diferente. E também lá no final do livro vai ter uma breve história de 4 tambores de origem africana e afro-brasileira. De Junum, Achico, Sopapo e Djambé. Tá? Então pesquisem, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre esses instrumentos, que também são instrumentos ancestrais. Eles vieram também acompanhados
das questões culturais, foram mantidos, né, por essas pessoas que vieram. E para vocês verem como a força da cultura que está até hoje. Até hoje nós estamos falando sobre isso. Mais alguma pergunta? Uma curiosidade? Deixa eu ver se o livro está aqui. Você é muito bonita e sua voz também é muito bonita. Oh, meu amor, muito obrigada. E você é muito gentil. Como é que é teu nome? Melissa. Melissa, muito obrigada. A tua colega Melissa quer falar, já pode passar para ela. Quando você era criança, você tinha algum interesse? Como é que é teu nome? Juliana. Juliana? Sim, Juliana, desde criança eu já tinha interesse para as artes. Mas, diferente, né, de alguns colegas que tinham até condições de fazerem cursinhos, ou os pais levarem, a minha família era eu e minha mãe. E a minha mãe, meu pai morava longe, a minha mãe não podia me levar. Por exemplo, um encontro que nem esse não existia no meu tempo. Né? Eu tenho 50 anos, mas eu moro numa cidade da região metropolitana, chamada Cachoeirinha, e lá em Cachoeirinha nós não tínhamos acesso a uma livraria, a um espaço cultural. Então eu fui criada muito assim, eu e minha mãe, só que lá ela fazia uma coisa muito legal. Ela me ensinou a ler e escrever em casa aos 5 anos, e ela comprava uns caderninhos pequenos, e ela dizia que eles eram os meus livros. Então ela fazia, né, eu escrever historinhas naqueles caderninhos. Então ela sempre dizia assim, esse aqui é teu livro, guarda que esse aqui é teu livro. Eu cresci ouvindo aquilo, mas não sei se fez sentido, né? Eu acredito que tenha feito muito sentido depois. Mas tem uma coisa legal, eu inventava muito. Não sei como é que vocês estão brincando hoje, né? Mas eu brincava muito de inventar, assim. Então eu usava sempre vestido. Eu pegava uns vestidos da minha mãe, das minhas tias, e dizia que eu estava no teatro. E eu sempre era uma personagem. Então eu brinquei muito. E isso me ajudou muito também a estimular a minha imaginação. Depois de adulta, aos 22 anos, eu ingressei no teatro e fiz teatro por 10 anos. Eu cheguei a ser professora de teatro, inclusive. Então, tudo ajuda. Isso aqui que vocês estão fazendo vai ajudar muito vocês. Vocês vão ter histórias para contar no futuro. Hoje vocês não imaginam. Mas daqui 10, 15, 20, 30 anos, vocês vão poder até lembrar de momentos desses que a escola levava vocês para saraus. Alguém sabe o que é um sarau? A palavra sarau. Não? Sarau é o que vocês estão fazendo nesse exato momento. Ó, sarau. Sarau é o encontro de pessoas para recitarem poesias, ouvirem música, contarem histórias. É uma reunião. Então, olha só, participando de um sarau. Que chique que vocês estão. Mais uma? Gastou dinheiro fazendo esse livro? Ah, boa pergunta, Ramon. É Ramon, né? Excelente pergunta. Sim, tem investimento financeiro, sim. E que bom que agora, né, no nosso país, espero que, né, a partir deste ano a gente tenha mais investimento, porque é muito necessário, né, investirmos desde a base, desde uma boa educação, para que vocês sejam estimulados a escreverem, a lerem, sabe? Porque é toda uma cadeia produtiva. São muitos profissionais para chegar até aqui. Só na gráfica, né? É muito legal conhecer uma gráfica. A primeira vez que eu fui, eu fiquei encantada. Só na gráfica, aquele monte de máquinas. Cada profissional faz uma coisinha na gráfica, sabe? Para que o livro saia perfeito. Então, é uma rede muito grande de profissionais. Então, a gente gasta dinheiro. Eu gostei muito da tua história. Como é que é teu nome? Laura. Lauren? Laura. Laura? Laura, obrigada. Foi feita com bastante carinho. Eu sou uma escritora que sou jovem, em termos de escrita. Eu tenho 12 anos, publiquei o primeiro em 11 anos. O primeiro livro eu publiquei em 2012. Tá? Então, eu tenho só 12 anos aí, 11 anos de escrita literária. Eu sempre escrevi, mas sabe o que acontecia, Laura? Eu colocava fora o que eu escrevia.
Eu até participava do meio literário, porque eu fazia teatro, eu me apresentava com espetáculo de teatro, eu ia em saraus, mas eu ia na feira, sempre estive na Feira do Livro de Porto Alegre, mas eu tinha vergonha do que eu escrevia. Sabe? Então, assim, quando eu ouvi o Rafael falando antes, ele disse, se eu puder deixar uma mensagem... Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, se vocês gostaram um pouquinho desse encontro, gostaram de mim, né, por algum motivo, pela escrita, pela minha voz, pela maneira como eu apresentei o livro a vocês, se em alguma forma vocês gostaram de alguma coisa aqui, tentem lembrar do que eu vou falar agora. Escrevam. Porque a única forma de desenvolver a escrita é escrevendo. A única forma de imaginar é imaginando, sabe? Então eu imaginei uma coisa, eu vou lá e escrevo. Mas não joguem fora. Sabe por quê? Porque vocês não sabem o amanhã. Vocês são muito jovens. Então não joguem fora, guardem. Aquele trabalho que a professora fez lá, aquela redação. Tem que escrever 30 linhas. Já chegaram nessa fase? Vão chegar. É uma coisa boa e vão chegar nessa fase. Escreve aí um texto com 25 linhas. Aí vocês vão ficar contando. Ai, meu Deus, não chega a 25 linhas nunca. É só exercitando. Tá? Então, assim, escrevam e guardem. Mostrem para alguém. Né? Eu não fiz isso. Então, se eu tivesse feito antes, quem sabe eu teria sido escritora antes. Sim. Nós temos a mesma idade. Tá. Tá. Não, eu só queria dar um depoimento assim, claro. meu, né? Assim, eu tava falando, eu tenho escrito algumas coisas assim, porque eu acho que desde pequena também eu tinha uma visão assim que de repente eu podia fazer uma composição assim musical, né? Mas não tenho noção de instrumento de nada assim. E daí eu criticava minhas filhas adolescentes que elas estavam no TikTok, né? Uhum. Daí agora que eu tô aposentada, aí eu tô no TikTok também, né? E eu escrevo algumas coisas e coloco lá. E outro dia uma das minhas filhas adolescentes veio assim pra mim, esse monte de bobagem, ela nem lê. Esse monte de bobagem que tu coloca aí, né? Eu só curto. Ela me magoou, esse monte de bobagem que tu coloca aí, né? Eu só curto pra te ver feliz. Isso, tu não precisa me fazer feliz, tu não precisa curtir, tu não precisa nem ser minha amiga no TikTok, né? Eu disse pra ela, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, várias pessoas já adicionaram as minhas ideias. Eu sempre prefiro essas pessoas aí que são estranhas. Às vezes dentro de casa tem pessoas te criticando, né? Então eu não vou deixar de escrever. Coisas que vêm na tua mente, que tu escreve, tu coloca. É que nem tu lê um livro de poemas. Às vezes tu também não te identifica muito com aquele, mas vai te identificar de repente com outro. Sim. Mas não pode deixar as pessoas te desconstruírem, né? Como pessoa, o que tu gosta de fazer. Então é isso, vamos escrever e vai ter pessoas que vão gostar e que não vão gostar. Assim como vão gostar da gente e outras não vão gostar. E a gente também não vai ter empatia por todo mundo também. Sim. Esse é o mundo, é assim que funciona. É que o que acontece, né? Tu traz várias coisas na tua fala. Primeiro que as pessoas não estão... elas podem até estar no mesmo caminho, mas elas não estão no mesmo momento que nós, né? Então, muitas vezes, uma jovem talvez não vai entender tão bem o que a própria mãe está escrevendo, e aí, questão familiar mesmo, de relacionamentos, assim, não consegui compreender, mas eu vejo minha mãe aqui fazendo comida e agora minha mãe está lá escrevendo poesia. Então, às vezes, né, tem um choque aí cultural, um choque, mas isso eu acho que está dentro de uma normalidade, né? Quando eu digo assim, o exercício, porque, por exemplo, tudo é prática. E nós somos seres humanos que temos habilidades, né? Então, quanto mais eu pratico algo, e isso é comprovado cientificamente, né? Se por 10 anos eu me dedicar 3 horas por dia a aprender música, por exemplo, eu tenho uma chance muito grande de ser uma expert em música depois de 10 anos. Se eu me dedicar fielmente todos os dias por 10 anos. Então, as pessoas elas têm que se dedicar e escrever também é dedicação. Então, não é assim, eu tive uma ideia, vou ali agora conseguir. Não, tem pesquisa, sabe? Para poder escrever sobre essas duas palavras aqui, eu tive que ir atrás de um profissional que já era pesquisador. O próprio o grafismo, as letras, né? Elas têm pontuação diferente das nossas.
Então, Ocã também pode significar alma, por exemplo, conforme a pontuação que vai nele, escrito da mesma forma. O-K-A-N. Só que, pode ver, ó, que aqui, ó, tem uma pontuação. Né? Tem um ponto aqui e tem um acento. Conforme a virada do acento ali, né? Conforme o ponto onde ele vai, significa outra coisa. Tá? Na grafia, eu falei grafismo, né? Na grafia. Então, o que acontece? A gente precisa hoje entender que nós somos seres habilidosos e a idade... Tanto é que eu, com 50 anos, fui aprender a nadar agora. Coisas que as pessoas, às vezes, já nascem desde pequenininha. A gente tem que exercitar. Né? Então, que bom que você está também com a minha idade, está exercitando. Entre exercitar e ser um escritor, aí tem uma grande diferença, né? Porque existem outras coisas que te tornam ou não, né, um profissional da área. Mas o exercício, inclusive o exercício, ele é terapêutico. Escrever é terapêutico. Eu não sei nosso tempo. Rosane, era isso que eu ia dizer. A gente já tá quase se encaminhando pro final, Tá. mas um passarinho literário aqui me contou que tu tem vários outros livros além do Batidas de Ocã. Então eu gostaria que tu falasse assim, brevemente sobre eles, se são todos infantis, se tu escreve para o público juvenil, se tu tem livro adulto, né? Como é esse processo de escrita, enfim. Quais são, quantos são? Certo. 1 milhão, 2? Não. Eu tenho, então, profissionalmente, como escritora, estou aí há 11 anos, né? 11 anos. Eu tenho 13 livros publicados. Desses 13 livros, alguns já estão esgotados, né? Porque depende, Ramon, de dinheiro, né, Ramon? Depende de dinheiro. Então, normalmente, eu não envio meus textos para editoras, né? Enviei para Libretos, enviei para uma editora de São Paulo lá no começo, e por lá eu publiquei 3 livros, pela Libretos eu tenho 1, pela editora Via Pampa eu publiquei. E agora, nos últimos anos, eu criei o meu selo editorial. Que eu tenho uma empresa há 14 anos de produção artística. Está fazendo sentido para vocês? Porque eu não quero ser técnica aqui, né? Mas está fazendo sentido? E vocês entendem que eu tenho uma empresa também, que é uma empresa que é o meu nome. E eu, então, hoje publico pela Cena Produções, tá? E publiquei, todo ano publico 2 livros. É literatura para as infâncias, porque pode ser lido por crianças e adultos. Porque o adulto ele vai ler com a bagagem deles. Bagagem, vocês entendem o que significa? Toda a trajetória. Então, se eu tenho 50 anos, eu tenho 50 anos ali de vivência. Tá? Tá aqui, ó, a Clô foi gentilmente pegar. Esse aqui eu publiquei ano passado, de Quem é a Casa, também foi com a Mônica. Muito legal também as ilustrações desse livro. E esse último aqui é uma produção independente. São cartões literários, né? Que vão falar de poesia sobre bruxinhas, sobre bruxas virtuosas. Então, eu gosto muito também de criação. Eu gosto de criar. Aqui, esse trabalho, por exemplo, ele vem numa caixa. Ele vem cheio de presentinhos. Assim. Ó. Depois, né? Se vocês forem me acessar... Vocês têm Instagram? Quem tiver Instagram e quiser me acessar, é Rosane_escritora. Aí lá, de repente, vai ter até umas fotinhas de vocês hoje, alguma coisa assim, falando. E lá vocês vão poder acompanhar. Eu também tenho YouTube, tenho canal, que lá eu conto muitas histórias, tá? Também dá para acessar a Rosane Castro lá pelo YouTube. E eu gosto de criar, eu gosto de imaginar, eu gosto de brincar. Eu acho que brincar é muito importante para a aprendizagem. Então, eu brinco até hoje. Então, eu tenho esses livros, né, com temáticas que me interessam. Sobre a cultura afro-brasileira, eu me interesso muito. Então, no ano de 2014, eu criei uma biblioteca itinerante. Itinerante porque ela circula. Tanto é que aqui, professora, né, se quiser levar a biblioteca lá para eles, tá? É gratuito, só tem que buscar os livros, né, e me entregar os livros. É uma biblioteca com um acervo de quase 300 livros de literatura afro-brasileira e africana. Tá? É gratuito. E eu aprovei esse projeto em 2014 pelo governo federal. Tá? Então, eu me interesso muito. Tá? Eu me interesso muito
justamente porque nós precisamos, né, garantir um futuro, um país melhor para vocês, inclusive. Para nós, para vocês e para os que virão. E para isso a gente precisa trabalhar as questões que envolvem a cultura nacional, a cultura do nosso país, de uma outra forma, e não como eram ditas para nós antigamente. Que bom que os tempos vêm mudando. Tem muita coisa ainda, né? Então, pessoal, infelizmente tudo que é bom dura pouco. O nosso encontro acabou, mas eu aqui, em nome do Cirandar, agradeço a Rosane por ter vindo, né, falar para as crianças sobre esse livro, por publicar tantos outros, por se doar, estar aqui com a gente. Também, em nome do Cirandar, agradeço a Libretos, né, por esse sarau, por poder proporcionar isso para as nossas escolas. E aí, aqui, a gente deixou um mimozinho separado para ti, Rosane. Um presentinho com um livro, marca-página, tá? E aí, criançada. Então, palmas para nossa escritora, por favor. Muito obrigada. Mais palmas! Obrigada. Ó, Bruna, foi um prazer ser mediada por ti. Obrigada e a equipe toda, a Libretos, que é a editora que eu carrego no meu coração, né? Sou muito fã da Libretos. E a Cirandar, logicamente. E a escola, professora, obrigada por ter vindo com os alunos, né? E obrigada a vocês, principalmente, porque tem momentos que eu fico pensando, será que eles estão gostando? Porque vocês estavam tão sérios. Olha que perigo, hein? Olha, a Ellen, né? Ellen, que bom. A Ellen... Gente, porque eu gostei muito de conhecer vocês, tá? Gostei muito mesmo. Então, muito obrigada pela oportunidade desse encontro. Então, assim, gente...